Olá, meu nome é José Vitor e junto com o Aldo Alves iremos apresentar um comparativo de protocolos de camada de enlace. Começando com o que é uma camada de enlace e por que os protocolos serão estudados nesta apresentação. A camada de enlace é responsável por transferência de dados entre nós da rede, na detecção e correção de erros e também no endereçamento físico. E para conseguir realizar essas atividades, serão necessários os protocolos que serão estudados nesta apresentação. E começando por um protocolo de acesso aleatório, iremos estudar o CSMA-CA. O que é o CSMA-CA? Ele é conhecido como Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance, ou seja, é um múltiplo acesso com... Então, o que é o protocolo CSMA-CA? Ele é conhecido como Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Ele é utilizado obrigatoriamente para todas as estações e pontos de acesso, conhecido como APs. Também é utilizado uma rede facilmente configurável entre duas ou mais estações, onde se transfere dados com urgência. Esse serviço é também utilizado para a transmissão de dados sem sincronia e em rede sem fio. Então, como que ele funciona? Aqui temos um comparativo de como que esse protocolo funciona. Então, esse mecanismo que está presente ali na tela possui um esquema de acesso aleatório com um sensor do meio que tenta evitar as colisões através de uma espécie de tempo de espera ou back-off time. Como vocês podem ver aqui, esse slot time, aqui está o mecanismo. Se o meio estiver inativo por pelo menos a duração dos diffs, que são esses aqui, que é um acesso direto se o meio estiver livre, ou uma estação pode acessar o meio imediatamente. Isso permite um atraso de acesso curto enquanto o tráfego estiver pequeno, mas se acontecer de mais e mais estações tentar acessar o meio, outros mecanismos de controle serão necessários. Se o meio estiver ocupado, as estações têm que esperar pela duração dos diffs e depois têm que entrar numa fase de contenção. Cada estação escolhe um back-off time aleatório dentro de uma janela de contenção. Algumas vantagens do protocolo CSMA-CA: uma rede facilmente configurável entre duas ou mais estações onde se transfere dados com urgência. E a desvantagem é que esse esquema apresenta problemas. Dependendo do tamanho da janela de contenção, os valores randômicos gerados podem ser próximos, causando muitas colisões, ou podem ser distantes, causando um atraso desnecessário. Agora vamos a outro protocolo de acesso aleatório, que é o protocolo CSMA-CD. Então, esse protocolo ele funciona com um algoritmo de funcionamento, ou seja, são algoritmos de passo a passo que explicam como funciona esse protocolo. Então, no passo 1, quando o meio estiver livre, ele transmite os dados, caso contrário, ele vai para o passo 2, que é, quando o meio estiver ocupado, deve ser continuado a ouvir até que o canal esteja livre, e então terá que ser transmitido de imediato. O passo 3, se uma colisão for detectada durante a transmissão, deve ser transmitido um pequeno sinal especial, chamado de jam signal, para garantir que todas as estações saberão da colisão. Então, o sinal deverá ser parado de ser transmitido. E o último passo do algoritmo é, após transmitir esse sinal especial, deverá ser esperado um tempo aleatório e tentar transmitir os dados novamente. Então, como pode ser visto aqui, o protocolo CSMA-CD é bem parecido com o protocolo CSMA-CA, mas a única diferença entre eles é esse algoritmo aqui que garante o funcionamento do protocolo. As principais vantagens do CSMA-CD
Com o CSMA-CD, a quantidade de capacidade de e-mail desperdiçada é reduzida ao tempo de detectar a colisão. E quando utilizado em baixas cargas, o CSMA-CD pode chegar a uma utilização de até 98%. Mas ele também tem desvantagens, como se ele for utilizado para grandes volumes de tráfego, ou seja, quando tiver muitos sinais, o método exibe uma certa instabilidade. E quando isso acontece, ele pode ter um retardo de transferência máximo, que também não pode ser garantido pelo método. Agora vamos para o protocolo CDMA-CA. Aqui vamos ver como que ele funciona e onde ele se utiliza. Então, o protocolo CDMA também é um protocolo de acesso aleatório. Ele é uma forma de espelhamento de espectro, ou seja, é uma família de técnicas de comunicação digital que tem sido utilizado em aplicações militares por anos já. Ele tem um princípio básico de espelhamento de espectro, onde ele utiliza portadoras semelhantes ao ruído, e como o próprio nome diz, ele é uma faixa de frequência bem mais extensa para a taxa de dados. O uso do CDMA em aplicações de rádio móveis no meio civil é novo. Algumas propostas surgiram já no final da década de 40, mas somente na década de 80 essas aplicações se tornaram viáveis devido à evolução desses circuitos integrados, que é o tamanho reduzido e baixo custo, e a possibilidade da regulagem da potência emitida pelo transmissor. Então, algumas vantagens do CDMA. Existem diversas vantagens na utilização do CDMA como técnica de múltiplo acesso, entre elas a eliminação do mecanismo de alocação de canal e o aumento da eficiência de banda. Mas ele também tem as desvantagens. Um dos problemas enfrentados por sistemas utilizando o CDMA é chamado problema perto-longe, que ocorre devido a estações localizadas perto e longe da estação base, pois o sistema CDMA supõe que os sinais são enviados com a mesma... Acesso múltiplo por divisão de frequência, ou FDMA. É uma técnica utilizada na comunicação bidirecional, ou seja, aquela comunicação que permite a interação entre emissores e receptores da mensagem. É considerada a primeira geração de telefonia móvel. Ela teve início na década de 80 e operava o sinal analógico. Então, desta forma, ela apenas transmitia voz, ela não tinha inserção de dados ainda. A técnica consiste em colocar cada chamada em uma frequência separada, mantendo a transmissão de forma contínua ao longo do tempo. Ou seja, a largura da banda ela é dividida em frequências e cada usuário vai fazer acesso daquele canal ali em uma determinada frequência durante todo o espaço-tempo que ele necessitar. Esse modelo ele prevê a sucessão de um canal para cada portadora, o SCPC. Então, eu só vou ter um usuário por vez utilizando aquela frequência ali. Cada telefone possui um canal de voz e um par de frequências de rádio para enviar e receber as respostas. Então, como nós podemos ver aqui, eu vou ter apenas uma conversa naquela faixa de frequência por vez. Eu não vou ter mais do que um usuário utilizando aquela frequência ali. A vantagem desse sistema aqui é que o tempo que ele precisar vai estar exclusivamente dedicado a ele. Contudo, eu não vou poder ter várias conversas simultâneas ao mesmo tempo, tá? Porque a frequência está reservada apenas a um usuário. Então, se a gente imaginar que isso aqui é um canal de comunicação, né? Eu vou ter aqui nesse canal a frequência, né? Que é o caminho de transmissão entre a torre e o celular. Um canal de frequência separada. Então, aqui eu estou apenas recebendo, e aqui é o sentido reverso, onde eu estou apenas enviando essa informação. Então isso é uma comunicação bidirecional,
né, e com frequências separadas, uma para ir até a estação móvel e outra para receber da estação móvel. Entre as vantagens desse sistema é a transmissão contínua ao longo do tempo, eu não vou ter interrupção. Ele não precisa de uma banda muito larga, né? Ele pode utilizar uma faixa de banda bem estreita. Ele não está sujeito a tanta interferência intersimbólica, isso aí fica mais para os sinais digitais. Ele não sobrecarrega o sistema com informações de controle, até porque o sinal é analógico. E ele requer uma eletrônica basicamente simples, né? Não precisa, basicamente um sistema de rádio de ida e volta. Entre as desvantagens é que se eu aumentar o meu número de usuários, eu tenho um alto custo de instalação das estações de rádio base, porque como ele trabalha numa banda estreita, eu vou ter que cada vez mais colocar novas antenas ali para suportar a quantidade de usuários. E ele faz um uso ineficiente da potência, porque se determinada banda ali não está sendo utilizada, ela também não está sendo disponibilizada para outro usuário ali enquanto não tiver a utilização plena dela. Por outro lado, nós agora temos uma evolução do FDMA, que é o TDMA, que é o acesso múltiplo por divisão de tempo. Nesta técnica, considerada de segunda geração, ele faz a separação para cada chamada de uma porção de tempo ali. Então o sinal de voz ele é convertido para sinal digital, né? E se ele for comprimido, que ocorre normalmente, ele passa a ocupar menos espaço, permitindo assim que mais usuários possam utilizar aquele canal, aquela determinada frequência que está ali sendo disponibilizada. Então o que essa técnica faz? Ela divide o tempo em slots, né, permitindo um maior número de usuários para acessar um único canal de frequência. Então, enquanto aqui a gente tinha apenas um usuário no FDMA, no TDMA eu consigo colocar 3 vezes mais usuários, porque ele é capaz de multiplexar 3 sinais sobre um único canal. Entre as vantagens desse sistema é que ele pode colocar vários canais por portadores, ele transmite em rajadas, ou bursts que a gente chama, que seria o que? Cada usuário transmite ou recebe sua informação numa rajada dentro do respectivo slot ali. Então esta forma de transmissão, ela também leva uma maior economia de bateria do aparelho móvel ali, se comparado ao FDMA. Como ela permite mais usuários, eu tenho uma redução proporcional do custo das estações base. Então eu preciso de menos estações para suportar uma quantidade X de usuários ali. Ela faz também um uso mais eficiente da potência do sinal, né, até porque ela agrega mais usuários ao mesmo tempo ali. E ela não requer uso de duplexador. Entre as desvantagens dessa tecnologia, dessa técnica, é a alta interferência intersimbólica, né, a sobrecarga de informações de controle, overhead, porque como ela está se deslocando em slots de tempo ali, eu preciso ter um controle, uma sincronização maior das informações que estão sendo enviadas e recebidas. E também ele requer uma eletrônica um pouco mais complexa para suportar esse sinal, essa conversão do sinal analógico em sinal digital ali. Então aqui a gente pode ver um comparativo entre o FDMA e o TDMA, né? Um usuário por canal de banda estreita e aqui no TDMA 3 usuários por canal de banda estreita. Aqui fica uma tabela, né, de comparativa entre o FDMA e o TDMA, disso que nós falamos até o presente momento aqui. É interessante dar uma olhadinha, que está bem resumido qual a diferença de um sistema e outro e os requisitos que eles pedem. E agora nós vamos falar um pouquinho do Token Ring, que foi uma tecnologia desenvolvida pela IBM para a construção de redes locais. Ela utiliza-se do padrão IEEE 802.5 e ele é mais determinístico em relação ao CSMA-CD, ou seja, ele tem uma fundamentação teórica e estatística melhor, ela não é tão empírica quanto o CSMA-CD. Essa tecnologia, esse método, né, ele é chamado de passagem de token.
Então, o que é o token? É um quadro especial de 3 bits que é passado em torno de um anel lógico, como é que a gente pode observar na figura ali. Esse formato de passagem de token ele permite um acesso justo a todas as estações e elimina as colisões de métodos baseados em contenção, como o CSMA. Então, no Token Ring, os dados são enviados a uma direção em um número especificado de locais usando um token. Qualquer estação pode enviar dados quando o token chega a esse local. Quando nenhuma estação está enviando um quadro de token especial circula o loop procurando quem precisa enviar ou receber determinada informação. Em redes maiores, nós podemos usar um hub ou um switch para concentrar ou dividir a rede em segmentos menores, nesses formatos Enel. Esses equipamentos são chamados de MAU, unidades de acesso de multiestação. Então aqui a gente vê uma representação de um MAU, né, com entrada e saída. Então temos dois concentradores e um divisor de rede. E ele permite que diversos equipamentos possam ficar conectados sem que eu tenha que anexá-los todos ao mesmo anel ali. Então o equipamento ele faz basicamente isso aí. E aqui nós vemos um exemplo de Token Ring utilizando o MAU. Então imagina-se uma indústria, um grande escritório, né, ou diversos escritórios dentro de um prédio aí, os computadores ligados com entrada e saída em relação aos mouse e os mouse se conectando entre si, permitindo que essa rede possa funcionar em anel ali. Isso tudo funcionando no sistema de Token Ring. Então desta forma, encerramos aqui nossa apresentação. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, espero que você possa nos enviar e que você tenha aprendido algo novo com o nosso trabalho.